Dando continuidade à disciplina de Química 2, hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre sais, abordando alguns exemplos, do dia a dia. Na aula anterior, nós falamos um pouco sobre as duas funções inorgânicas, muito importantes aí da química, os ácidos e as bases. Não existem apenas ácidos inorgânicos, existem também ácidos orgânicos. No entanto, na aula passada nós abordamos os ácidos inorgânicos, também as bases. Nós abordamos a partir de uma teoria. Aliás, duas teorias. A teoria de Arrhenius e a teoria de Bronsted-Lowry. Hoje nós iremos falar um pouquinho do sal. O que é um sal, Sal é uma palavra que todo mundo já ouviu falar. Todo mundo, pelo menos, já consumiu um tipo de sal, Sal de cozinha. É produto, comum nas prateleiras de mercado. Toda a dona de casa tem em sua casa. Nós podemos abordar a questão do sal, cientificamente falando, utilizando a teoria do Arrhenius, que é a primeira teoria que utilizamos para usarmos, para definirmos, melhor dizendo, ácido e base. A teoria de Arrhenius diz o seguinte, que sal é toda substância que, em água, libera pelo menos um cátion diferente do próton H+, e pelo menos um ânion diferente da hidroxila OH-. Então, se em água a substância libera apenas H+, como cátion, logo ela não é um sal, ela é um ácido. Se a substância liberar em água apenas ânions do tipo OH-, logo não será um sal, será uma base de Arrhenius, inclusive. Para ser um sal, portanto, tem que liberar um cátion, diferente do próton H+, ou pelo menos um ânion diferente do OH-. Nós veremos que existem sais que liberam em solução, além de um cátion, diferente do H+, também liberam H+. Nós veremos que existem sais que liberam, além da hidroxila, também um outro tipo de ânion. No entanto, sempre haverá um outro tipo de cátion ou um outro tipo de ânion. Quando dissolvidos em água, passam por um processo de dissociação iônica, liberando em solução o cátion e o ânion. Portanto, considere a estrutura de um sal. Quando ele é dissolvido em água, a ligação iônica que existe no sal são compostos, sais, são compostos iônicos, são sólidos iônicos, ou seja, os átomos ali na substância estão unidos por meio de uma ligação iônica. E quando colocamos um sal em água, dissolvemos um sal em água, ocorre uma quebra desta ligação iônica, ou seja, uma dissociação iônica. É um processo muito parecido com aquele lá das bases de Arrhenius, que estudamos semana passada. No entanto, lá é liberado exclusivamente ânions do tipo OH-, mas também, no caso das bases, há uma dissociação iônica, liberando em solução o cátion do ânion. É isso que acontece quando nós colocamos, por exemplo, sal de cozinha em água, ou, por exemplo, lá no meio do arroz, que é o meio aquoso, a gente utiliza água para cozinhar o arroz, ou água para cozinhar o feijão. Quando colocamos ali o sal, ocorre uma dissociação, E estes cátions e estes ânions, eles conferem, uma sensação ao nosso paladar, que nós identificamos aí pela palavra, salgado. Alguns exemplos de dissociação iônica de sais. Eu quero abordar aqui dois exemplos, o cloreto de sódio, que nós temos
Nós temos exemplos de alguns sais aqui, né? Aqui, cloreto de sódio, nitrato de sódio, o NaNO3. Cloreto de sódio, ele é constituído pelo cátion sódio e pelo ânion cloreto. Nitrato de sódio é constituído pelo cátion sódio e o ânion nitrato. Cloreto de sódio é o principal constituinte do sal de cozinha. Além dele, tem também o iodeto de sódio. Nitrato de sódio é um exemplo do chamado salitre, né? Nitrato de sódio e nitrato de potássio é o salitro. Utilizado aí como aditivo, né, em alimentos. Nós temos aqui também o sulfato de sódio. Nesse caso, existem 2 átomos do elemento químico sódio e um ânion sulfato. É interessante que o nitrato e o sulfato, esse número subscrito, não simboliza, não significa que existem, no caso do nitrato, 3 ânions nitrato. E no caso do sulfato, não significa que existem 4 ânions nitrato. Porque o NO3 do nitrato é uma coisa só. Existe apenas um ânion nitrato. O SO4 ali do sulfato é uma coisa só. Existe apenas um ânion sulfato. Por fim, nós temos aqui ainda no quarto exemplo, cloreto de cálcio. E no último exemplo, nós temos aqui o sulfato de cálcio. No cloreto de cálcio, o cátion é o cálcio. Perceba que, diferentemente do cloreto de sódio, no cloreto de cálcio existem dois ânions cloreto. Porque a carga do cálcio não é mais um como a carga do sódio. A carga do cálcio é 2+. É interessante observar que, por isso, neste exemplo aqui, ó, existem 2 átomos de sódio no sulfato de sódio, porque a carga do ânion sulfato é 2-. Logo, são necessários 2 átomos do elemento químico sódio. Isso é diferente no caso do sulfato de cálcio, porque o sulfato, último exemplo aqui, sulfato de cálcio, que é o gesso, né? A carga do sulfato, como eu disse, é 2-. O cálcio, eu acabei de falar aqui, ó, considerando o exemplo do cloreto de cálcio, né? Eu acabei de falar que a carga do cálcio é 2+. Então, é 1:1. 2+ é neutralizado por 2- do sulfato. Logo, eu só preciso de um ânion sulfato e de um ânion cálcio. Isso é diferente no terceiro exemplo. A carga do sulfato é 2-, só que a carga do sódio é 1+. Logo, eu preciso de 2 átomos de sódio para dar uma carga 2+ e neutralizar os 2- do sulfato. Bom, eu vou mostrar aqui o exemplo, né, de dissociação do cloreto de sódio, o primeiro exemplo, e do último exemplo, sulfato de cálcio, e por analogia você poderá fazer a dissociação iônica dos outros 3 sais. Vamos lá, então. Vamos colocar aqui o Na. Vou colocar aqui o Cl com uma corzinha diferente, para identificarmos aí o ânion e o cátion. Cl é o ânion e Na é o cátion. O que vai ocorrer, então, nós iremos colocar o cloreto de sódio em água. H2O. Vai ser formado, portanto, né, nesse caso, o que vai acontecer, né? Quando o cloreto de sódio é colocado em água, a ligação iônica que une o sódio ao cloro, que é uma ligação entre a carga positiva e a carga negativa, né? Atração eletrostática. Essa ligação iônica ela será quebrada e será formado o quê? Tá? Como produto, né? Será formado os íons constituintes ali da
do composto iônico. O composto iônico ele é constituído por íons, ou seja, um cátion e um ânion. Nesse caso, o cátion é Na+, a carga do sódio é 1+. Esse 1 não precisa aparecer. Eu coloco aqui agora Aq de aquoso, simbolizando que esse cátion está dissolvido em água. Mas, agora, o outro constituinte aí da substância inorgânica. Na+, o outro constituinte é o cloro. Qual é a carga do ânion cloreto? É menos. Perceba que nós temos aqui uma carga mais, e é necessário para neutralizar uma carga mais, apenas uma carga menos aí do cloro. Vamos agora para um outro exemplo, o exemplo lá do gesso, né? Nós temos o cálcio, eu vou colocar aqui, mais uma vez, o ânion, que agora, olha interessante, esse ânion, o sulfato, SO4, esse ânion, ele é constituído por 2 elementos químicos. No primeiro exemplo, o ânion é só o cloro, só um elemento químico, só o cloro. No segundo exemplo, o ânion tem enxofre e tem oxigênio. No segundo exemplo, nós estamos falando aí, tratando do sulfato de cálcio. O ânion é o sulfato e ele é constituído por enxofre e oxigênio. E não existe apenas um oxigênio. Existem 4 átomos de oxigênio. O sulfato de cálcio ele não é muito solúvel em água, mas os poucos íons que são formados serão de que tipo? Serão desse tipo, ó. Cálcio, dois mais, Aq de aquoso, aí mais, quem é o ânion? O ânion não é só um enxofre. O ânion não é apenas o oxigênio. O ânion é a junção do enxofre com oxigênio, é o SO4. E a carga desse ânion é 2 menos. Tanto no primeiro exemplo, nós podemos colocar aqui também no ânion a palavrinha Aq de aquoso lá para o cloro, e no segundo exemplo, nós podemos colocar para o sulfato a palavrinha Aq de aquoso também, simbolizando que estão dissolvidos em água. Então, esse é o processo de dissociação iônica. No processo de dissociação iônica, o cátion é separado ali do ânion. E aqui nós vimos 2 exemplos. Um exemplo, o cloreto de sódio, e outro exemplo, o sulfato de cálcio. E se fosse o cloreto de cálcio? Seriam um cátion Ca2+, mais 2 ânions do tipo cloro menos. E se fosse o sulfato de sódio? Seriam 2 cátions Na+, mais o ânion sulfato. Sais, ocorrência e obtenção. É interessante observar que muitos sais ocorrem na natureza, na forma de minerais. O que são minerais, né? São substâncias sólidas, inorgânicas, de ocorrência natural e com estrutura cristalina. Muitos sais ocorrem na natureza, na forma de minerais. No entanto, eles também podem ser obtidos em laboratório, e uma maneira muito comum de obtê-los é a partir da reação de neutralização.
que é a reação de um ácido com uma base, formando sal e água. O porquê desse nome de neutralização? Um ácido tem pH abaixo de 7, uma base tem pH acima de 7. Quando mistura-se os dois de uma forma correta, para que haja uma reação completa, o pH do meio fica neutro ou quase neutro. Daí o nome reação de neutralização. Portanto, a partir da reação de um ácido mais uma base, reação de neutralização, são formados aí como produto um sal mais a água. Dependendo da estrutura do ácido, dependendo da estrutura da base, você vai obter um determinado tipo de sal. A água, né? Sempre é água e sua fórmula é H2O. Agora, a fórmula química do sal dependerá do cátion da base e do ânion do ácido. Um sal sempre será constituído, portanto, pelo cátion da base e o ânion do ácido. Por exemplo, cloreto de sódio é um sal, é obtido a partir da reação entre o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, e o ácido clorídrico, que é o HCl. O hidróxido de sódio é o NaOH. O sal será constituído pelo Na do hidróxido de sódio mais o ácido clorídrico é o HCl, é o ânion do ácido que é utilizado na formação do sal, ou seja, o Cl. Então vamos lá. Cátion da base, Na, mais o ânion do ácido, que é o cloro. Daí, NaCl. O nitrato de sódio, ele é obtido a partir da reação entre o hidróxido de sódio e o ácido nítrico. Hidróxido de sódio, quem é o cátion da base? É o sódio. Ácido nítrico, quem é o ânion do ácido? É o NO3, é o nitrato. Sódio mais nitrato, nitrato de sódio, NaNO3. Esse é o sal formado a partir desta reação. Bom, eu quero mostrar aqui agora um exemplo. Um exemplo aí de reação de neutralização. Vamos colocar aqui. Formação do sal de cozinha, né? O sal de cozinha é obtido a partir da reação entre o ácido clorídrico mais o NaOH, que é a soda cáustica. Então, como eu disse, como ficará aqui, portanto, a estrutura do sal? É formado o sal mais água. E a água será formada considerando ali o hidrogênio do ácido mais o OH da base. H2O. Perceba que nós temos aqui dois hidrogênios. Eu posso representar isso como simplesmente H2O. Só coloquei ali em cores distintas para mostrar para você que o OH vem da base e o H vem do ácido, H2O. Bom, agora vamos para outra questão. É formado, portanto, na reação de neutralização, sal e água. Fórmula química da água, H2O. Agora, qual é a fórmula do sal? É o que sobrou. Em outras palavras, vamos colocar aqui. É o cátion da base mais o ânion do ácido. Ou seja, cátion da base, vamos colocar lá Na mais
o ânion do ácido. Qual é a fórmula química do sal? NaCl. Perceba que só existem nesta fórmula química um átomo do elemento químico sódio e apenas um átomo do elemento químico cloro. Por quê? Porque a carga do sódio é mais e a carga do cloro é menos. Um mais, um menos. Somando, logo dá zero. Um mais, um menos. O que eu quero dizer é o seguinte: se o cátion fosse cálcio, a carga do cálcio é 2 mais. Nesse caso, o cloro só tem uma carga menos. Perceba que não são iguais. Logo, para neutralizar 2 mais do cálcio, seriam necessários não apenas um cloro, seria necessário 2 cloros. O que eu quero dizer? Que a fórmula química do sal formado seria CaCl2. Vamos analisar este exemplo. Mais uma vez, ácido clorídrico. Fazer esse Cl mais bonitinho, né? Da Cl. Isso aí. Ácido clorídrico, né? Já eu coloco aqui a fórmula química da base, né? Mas, ok, vamos lá. Quem é a base agora? Eu falei para vocês sobre o cálcio. Vamos utilizar agora como base o hidróxido de cálcio. No exemplo anterior, utilizamos o hidróxido de sódio. Olha só, hein? No hidróxido de cálcio, não existem apenas uma hidroxila. Existem duas hidroxilas. Então, mais uma vez, serão formadas moléculas de água e sal na reação de neutralização. Nós sabemos que a molécula de água é formada pelo OH da base e o hidrogênio lá do ácido. Com relação à estrutura do sal, qual será? É tranquilo, basta considerarmos o cátion da base e o ânion do ácido. Portanto, a fórmula química será cálcio e o cloro. Quanto de cada elemento terá nesta fórmula química? Nós temos que considerar agora a carga destes, os íons que deram origem. Lembrando que a carga do cloro é 1 menos. E a carga do cálcio é 2 mais. Para você descobrir a fórmula química, basta você inverter estes valores. Ó, pega o 2 mais, o 2 mais, coloca aqui embaixo, subscrito para o cloro. E o 1, do 1 menos lá do cloreto, você coloca subscrito para o cálcio. Como que vai ficar então? Lembrando que eu coloco o 2 do cálcio, da carga do cálcio, subscrito para o cloro, e o 1 do cloro subscrito para o cálcio, ou seja, não precisa aparecer. Vai ficar de que forma, então? O 2 lá da carga do cálcio vai aqui para o cloro, e o 1 do cloro, né, vai para o cálcio. Como é 1, fica implícito, não precisa aparecer. Qual é a carga, portanto? Qual é a fórmula química do sal? É o CaCl2. Perceba que ainda tem um detalhe nesta equação química. Toda equação química deve estar balanceada. Neste caso, ela está desbalanceada. E para balanceá-la é bem simples. Primeiramente, por que está desbalanceada? Se você for ver aqui, ó, no lado dos reagentes, aqui nós temos 2 hidrogênios, mais um hidrogênio aqui, ó, já são 3 hidrogênios.
Além do mais, também existe, ó, 2 vezes oxigênio, 2 oxigênios. No produto, existem 2 hidrogênios apenas, ao invés de 3, como está lá nos reagentes, e existe apenas um oxigênio, ao invés de 2 oxigênios que estão lá nos reagentes. Para isso, basta colocarmos um 2 aqui, ó, e também um 2 na frente do ácido clorídrico. Logo, balanceamos a equação química. Perceba que agora todos os elementos nos reagentes apresentam a mesma quantidade nos produtos. Existem 4 hidrogênios para os reagentes, 4 hidrogênios nos produtos. Existem 2 cloros nos reagentes e 2 cloros nos produtos. Existe apenas um átomo de cálcio nos reagentes e apenas um átomo de cálcio no produto. Então, na reação de neutralização, ocorre a reação entre um ácido e uma base, formando, portanto, sal e água. No entanto, existem ácidos que podem gerar mais de um próton e bases que podem gerar mais de uma hidroxila. Nesses casos, as reações de neutralização podem ser completas ou não. Podem ser obtidas em laboratório. Exemplos: ácido sulfúrico e hidróxido de cálcio. É interessante observarmos o seguinte, ó. Existem bases, como hidróxido de cálcio, que não há apenas uma hidroxila. Há aqui, ó, 2 hidroxilas. Então, vamos lá. O que ocorre nesse caso, então? No exemplo anterior que nós vimos, de reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de cálcio, é um exemplo onde houve uma total neutralização. No entanto, ocorre muitas vezes o seguinte: ao invés de ocorrer uma total neutralização, ocorre uma neutralização parcial. Nesse caso, vai acontecer o seguinte, ó, vai ocorrer a formação de um produto desse tipo, ó, cálcio. Vamos colocar aqui agora, ó, cátion da base, ânion do ácido. Só que como a neutralização foi parcial, vai sobrar ainda uma hidroxila. Esse produto aqui, ó, ele é oriundo da neutralização parcial da base pelo ácido. A neutralização total seria 2 mols de ácido clorídrico para 1 mol do hidróxido de sódio. Aliás, hidróxido de cálcio, como nós vimos anteriormente. Só que, se você não colocar 2 mols de ácido clorídrico, colocar apenas 1 mol de ácido clorídrico, 1 mol de ácido clorídrico mais 1 mol de hidróxido de sódio, vai formar, portanto, um sal, só que nós chamamos esse sal agora de sal, onde a neutralização foi parcial. E uma hidroxila das duas, não foi neutralizada, formando, ao invés de 2 moléculas de água, formando apenas uma molécula de água. Nós colocamos um exemplo aqui onde as hidroxilas estão em maior quantidade, mas pode ocorrer exemplos onde o hidrogênio do ácido esteja em maior quantidade, que não é esse caso. Vamos abordar aqui agora outro caso. Agora, como está lá no slide, né, o H2SO4, o ácido sulfúrico. E nesse caso, nós temos que colocar agora, por exemplo, o hidróxido de sódio para reagir com ácido sulfúrico. Por que eu não posso colocar o hidróxido de cálcio? Porque nesse caso nós teríamos 2 átomos de hidrogênio do ácido mais 2 hidroxilas da base, e haveria, portanto, a neutralização total. Então, eu coloco aqui, ó, o hidróxido de sódio. E vamos abordar aqui essas duas possibilidades, como no exemplo anterior: a neutralização total e a neutralização parcial.
Bom, nós sabemos que um dos produtos oriundos aí da reação entre um ácido e a base é a água, né? Onde ocorre a junção do OH da base com o hidrogênio do ácido. Perceba o seguinte, ó. Se nós considerarmos aqui uma neutralização total, vai ser formado, né? Vamos pegar aqui, ó. O sal é formado pelo cátion da base e o ânion do ácido. Então, nós teremos o seguinte, considerando uma neutralização total, teremos este sal formado, NaSO4. No entanto, nós sabemos que a carga do sulfato lá no ânion é 2-. Nós sabemos que a carga do sódio é +1. Para estabelecermos a fórmula química correta, basta invertermos estes valores e colocar os números na forma subscrita. O que eu quero dizer? O 2 aqui do sulfato vai para o sódio. E o 1 do sódio vai aqui para o sulfato. Ficando de que forma, portanto? A fórmula química será essa daqui, ó. Na2SO4. Esse 2 aqui, ó, era referente à carga do ânion sulfato. Existe apenas um ânion sulfato. Esse 1 aqui, ó, ele é oriundo lá da carga do sódio. Mas como é 1, não precisa aparecer. Então, este será o sal formado caso ocorra uma neutralização total. No entanto, assim, nós temos que também, aqui, ó, balancear esta equação química. Basta colocarmos um 2 aqui, um 2 aqui, ó. Por que eu balanceio desta forma? Porque, colocando desta forma, eu igualo as quantidades dos elementos nos reagentes e dos elementos nos produtos. Basta colocar um 2 no hidróxido de sódio e um 2 lá nas moléculas de água. Perceba que agora as quantidades serão as mesmas. Lembrando que nada se cria, nada se perde. A quantidade de massa nos reagentes deve ser igual à quantidade de massa nos produtos. E para que isto seja garantido, a quantidade de átomos de cada um dos elementos químicos nos reagentes deve ser igual à quantidade de átomos de cada um dos elementos químicos lá no produto. Ok? Mas vamos supor agora que a neutralização não foi total, como nesse caso, ela foi parcial. Então, será formado o seguinte composto. Cátion da base. Como a neutralização foi parcial, e o que tem em excesso aqui é hidrogênio, nós teremos, portanto, um hidrogênio aqui entre o cátion e o SO4. Perceba que no exemplo anterior, quando nós falamos sobre o hidróxido de cálcio, olha o que sobrou lá no sal, o hidróxido, porque nesse caso a base tinha 2 hidroxilas e o ácido apenas um hidrogênio. Neste exemplo, o que sobra lá no sal é o hidrogênio, porque o ácido tem 2 hidrogênios e nesse caso a base só tem uma hidroxila. Essa única hidroxila da base, ela já foi neutralizada por um dos hidrogênios aí do ácido, formando, portanto, a água. Só que, como existe apenas um mol de hidróxido de sódio, lembrando que se você tivesse adicionado 2 mols, nós teríamos o exemplo anterior, quando começamos a tratar esta equação química.
Mas como só tem um mol de hidróxido de sódio, logo sobrou um hidrogênio. É uma neutralização parcial. Então, para bases que têm duas ou mais hidroxilas, existe a possibilidade de sobrar uma hidroxila, fazendo parte lá da estrutura do sal. O composto continua sendo sal porque ele libera um ânion, pelo menos um ânion diferente da hidroxila. Apesar de que esse sal, em água, ele libera a hidroxila também. Só que ele também libera o cloreto menos, ou seja, um ânion diferente da hidroxila. Isso também é possível, essa neutralização parcial, quando, no caso agora do ácido, tiver mais do que um hidrogênio ionizado, como é o caso do ácido sulfúrico, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Logo, é formado aí um sal, fruto desta neutralização parcial. Com relação às classificações dos sais, existem sais neutros, são aqueles que, quando dissolvidos em água, não alteram seu pH, exemplo, cloreto de sódio. Existem os sais ácidos, são geralmente oriundos de base fraca e, quando dissolvidos em água, reagem, fazendo com que o pH da solução fique menor do que 7, exemplo, cloreto de amônio. E existem também, por fim, os chamados sais básicos, são geralmente oriundos de ácidos fracos e, quando dissolvidos em água, reagem, fazendo com que o pH da solução fique maior do que 7. Exemplo, o acetato de sódio. Eu irei interromper a gravação e vou disponibilizar lá na plataforma o vídeo desta gravação desta videoaula.